Boa Senhor noite a Deus, todos. Jesus, mestre querido, aos bondosos amigos espirituais que nos protegem, que nos guiam, que vibram pelas nossas conquistas, principalmente as nossas conquistas espirituais, pois elas nos facultarão sair dos ciclos reencarnatórios de dor. Rogamos com muito carinho pelo planeta como um todo, em especial ao nosso Brasil, onde por esses dias agora irá acontecer essa festa ainda tão voltada para os sentidos materiais, para a vida material, para a sensualidade, onde muitas das vezes gera violências das mais variadas, acidentes, mortes. Rogamos por cada um desses nossos irmãos envolvidos nessa festa. Rogamos por nós também, que ainda somos espíritos que estamos tateando na escala evolutiva e muitas vezes ainda nos permitimos nos arrastar por vibrações mais negativas, mais inferiorizadas. Rogamos, Senhor, pelos nossos irmãos na Turquia, na Síria, em todos os povos, na Ucrânia, na Rússia, nos Estados Unidos, em todos os pontos onde há conflitos, há dores, há guerras, há catástrofes, que a nossa prece, a nossa vibração de amor, de carinho, de luz, de esperanças, possa pairar nessas localidades e aplacar um pouco essas dores e essas violências. Que essa paz e que esse amor que já sentimos nos nossos corações possa permanecer conosco e no nosso lar durante toda essa semana. Muito obrigada, Senhor. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Deus. Graças a Deus. Boa noite ao pessoal que foi chegando aí devagarinho, né? Boa noite a todos. Boa noite, Maria. E a gente acaba que perde um pouquinho, né? Vai chegando, a gente perde um pouquinho a quantidade das pessoas que vão chegando, a gente se perde. Gente, o capítulo dessa noite é um capítulo intitulado... Oi? Oi, estou gravando. Tá. Oi? Você vai compor o samba enredo? Vou, deixa comigo. Na segunda tu vai ver o samba enredo que eu vou trazer para vocês. Deixa comigo. O capítulo dessa noite que nos cabe é preparação de experiências. E a gente viu, lendo esse capítulo, que eu quero ter certeza que pelo menos vocês deram uma lida, que ele vai estar falando de uma preparação de uma reencarnação, que é a reencarnação do Sigismundo. E ali André Luiz vai dar alguns detalhamentos para a gente, mas o que a gente precisa desde agora compreender e fixar que não existe nenhuma reencarnação igual a outra. Há particularidades, né, que se repetem nas reencarnações, como, por exemplo, as reencarnações elas guardam um certo planejamento. O que eu quero dizer é o seguinte, mesmo aquelas reencarnações que são automáticas, que são feitas pelo automatismo vibratório, elas estão totalmente supervisionadas pelos espíritos superiores. É comum, eu já ouvi dentro do movimento espírita, alguns dizerem que as reencarnações de alguns espíritos são feitas pelos seus obsessores. Isso não existe. As reencarnações, elas são sempre muito resguardadas para que elas possam ser um sucesso. Então, eu digo para vocês, imagine um obsessor meu planejando a minha reencarnação. Ele ia falar para nascer só com a cabeça cega, sem escutar e sem poder comer. Então, pensa bem, né? Era a reencarnação típica para dar errado. Então, as nossas reencarnações, elas são para serem um sucesso. Então, assim, é isso que eu quero deixar claro para vocês, tá? Obsessor não planeja a reencarnação de ninguém, graças a Deus, né? Porque se eles fizessem, é o que eu falei para vocês, eles iriam colocar as coisas mais cabeludas possíveis para a nossa vida. Então, esses são pontos. A grande maioria das reencarnações
elas sofrem um planejamento, com algumas raras exceções que a gente vai ver ali, mas que aquelas que não sofrem um planejamento detalhado, como aqui nós vamos ver, elas são supervisionadas pela espiritualidade superior, tá? Não é o obsessor que faz reencarnação da gente, não. Então, vamos lá. Deixa eu só voltar aqui para os slides que saiu. Isso, vamos lá. Aí, esse daqui, essa parte do texto que eu destaquei, ele vai ao encontro dos espíritos que são responsáveis pelas nossas reencarnações. Vai ao encontro daquilo que eu acabei de falar para vocês, né? Porque não vale só a gente falar, dar uma colocação, fazer uma colocação, a gente tem que mostrar de onde estão as coisas. Então, vamos lá ao texto. Dispunhamos-nos, né, Alexandre e eu, a regressar à nossa sede espiritual de trabalho, quando o orientador foi procurado por um companheiro de elevada expressão hierárquica, que me saudou igualmente, demonstrando de grande apreço e carinho. Então, a gente já vai vendo. Esse é o tipo de espírito que vai, em geral, vai fazer os nossos planejamentos. E mesmo quando a gente está numa região de umbral mais baixa, aguardando essa oportunidade, a gente vai ver que são colônias para cima, com espíritos de uma categoria elevada que vai nos ajudar nesse processo. Então, entenda que as nossas encarnações não são a esmo. É isso que eu quero dizer para vocês. Porque Deus é um Pai de misericórdia. E as reencarnações são todas para serem um sucesso. A gente tem tudo para sair daqui desencarnado em total e completo sucesso. Então, entenda, tudo é feito com muito amor. E Deus é misericordioso, nunca esqueçam disso. Se as nossas reencarnações, elas são permeadas de dor, não é porque Deus permeou nossas reencarnações de dor, é porque nós plantamos espinhos e agora a gente está fazendo a colheita. Mas entenda, as nossas reencarnações são todas muito bem supervisionadas para ser sucesso, nota 10. Nós somos um ser complexo, então vamos lá. Não se esqueceu você de que o nosso amigo, não obstante os rasgos de generosidade, assumiu compromissos muito sérios no passado? Então ele está falando do Sigismundo. Ele está com uma dificuldade nessa questão reencarnatória, mas entenda, as dificuldades que a gente passa na reencarnação é fruto daquilo que a gente plantou errado. Então, é claro que se a gente plantou inimizades, animosidades, violências ao longo da nossa vida, a nossa vida não vai poder ser permeada de paz, de tranquilidade, de amorosidade. Por quê? Porque a gente fez um contexto, a gente plantou determinadas coisas que não eram boas na nossa vida. Então, a gente tem que entender essa complexidade. Pode ser que agora, nesse instante, a gente está tentando melhorar a nossa vida de alguma maneira, sermos pessoas melhores, apesar de nossas subidas e descidas, a gente está tentando ser melhor. Mas, ainda assim, no passado, a grande maioria de nós não foi pão de fazer hóstia. Então, a gente vai ter que aguentar o tranco, né? As nossas vinculações são todas feitas por laços magnéticos, positivos ou negativos. Os positivos foram aqueles laços magnéticos que nós fizemos através do nosso comportamento amoroso, do nosso comportamento mais bem embasado nas leis de Deus. E os laços magnéticos negativos são aqueles que nós construímos com o nosso pior lado. Porque dentro de nós mora duas polaridades, pode ver isso, uma boa e uma ruim. Ainda é assim. E não é para a gente se sentir culpado por isso, mas ainda nós somos assim. É para a gente pegar o que temos de bom, tentar trabalhar e transformar e transmutar aquilo que tem de ruim. Mas dentro de nós existem dois lobos, um bom e um mau. E a gente vai ter que, ao longo da nossa vida, ir tentando alimentar o bom lobo para poder transformar o lobo mau num lobo também regenerado. É assim a nossa vida. E aí diz lá André Luiz, segundo esta informação, Raquel, a pobre criatura que ele desviou em nossa época de laços afetivos mais fortes, e Adelino, o infeliz marido que o nosso irmão assassinou em lamentável competição armada, já se encontram na crosta desde muito, há 4 anos religaram-se nos elos do matrimônio. Então, essa reencarnação de Sigismundo
cuja mãe vai ser a Raquel e o pai o Adelino, o Alexandre está por dentro, porque me parece que essa situação infeliz foi vivida conjuntamente com o Alexandre numa das reencarnações. Então, é claro que não vai ser momentos muito felizes, por quê? Porque o Sigismundo, olha o que ele fez aí, né? Ele desviou a mãe que ele agora vai receber e ele, lamentavelmente, né, matou, né, infeliz marido que o nosso irmão assassinou o futuro pai. Então, olha só, não vai ser uma reencarnação boa, nem uma vida de tranquilidade. Ele vai ter um lar expiatório. Que família vai ser essa? Vai ser ligada por laços, né, consanguíneos, por laços expiatórios. Até que esses laços poderão ser transformados ainda naquela própria existência em laços de amor. Mas até o momento, o amor ainda não foi construído. Então, ele está se vinculando a essa família de uma forma expiatória. Então, são 3 personagens que estão espiando: pai, mãe e o futuro filho que vai nascer, que é o Sigismundo. Então, veja, vai ser uma família conflitada? Vai. Que é o que compõe a maioria da família no nosso atual momento no planeta. E é isso daí. Então, não vai ser uma reencarnação fácil. Todas as reencarnações têm planejamento, mas nem todas são planejadas. Isso é importante a gente saber, né? Elas vão guardar nos seus devidos planejamentos, ou por frequência vibratória, ou porque espíritos de uma hierarquia maior vão poder participar junto com o reencarnante, etc. e tal, e fazer um planejamento bem amarrado. Mas nem todas foram planejadas. Por quê? Porque existem muitas uniões fortuitas e que dessas uniões fortuitas acaba acontecendo o quê? Uma gestação, uma gravidez. Então, muitas vezes, aquela gestação não havia sido planejada, foi fortuita. Agora, o carnaval, a gente vê um monte disso. As pessoas que vão para esses bailes carnavalescos, a festa da carne, lá tem uma relação sexual fortuita, e quando vê, ficou grávida, e aí já era, né? Quando não fazem o que é mais lamentável, que é o aborto, né? Não que a gente esteja julgando ninguém, mas quando não vão pelo caminho do aborto, acabam tendo aquela criança, mas é uma criança fruto de uma relação fortuita. Pode falar, Ana. Mas essa relação fortuita, como é que um espírito vai se ligar ali? Vai. Mas assim, compulsoriamente, como é isso? Em geral, essas reencarnações que ocorrem assim fortuitamente, vai acabar sendo atraído um espírito devedor, um espírito que tem uma complicação qualquer com essa futura mãe. Em geral, é assim que funciona. Tá? A espiritualidade não dorme, sabe como é a nossa vida desregrada. Então, quando vê os nossos desregramentos aumentando, eles sabem que possivelmente poderá acontecer no meio do caminho uma gravidez indesejável. E aí, em geral, o espírito que vai ser atraído, em geral, não vamos poder dizer que isso é regra, vai ser um espírito que tenha uma determinada complicação kármica com a mãe, com essa futura mãe. Tá? Em geral é assim, tem uma ligação qualquer, eles procuram uma ligação qualquer para que não seja perdido de tudo aquela reencarnação. Tá? Entendi. Para que tenha o maior proveito possível. Essa é a realidade. Tá? Entendi. Intervenção. Não poderá você ajudar-nos nesse difícil processo de reencarnação? Lembro-me de que sua amizade dividia-se entre ambos. Quem sabe se a sua intervenção afetuosa conseguiria convencer o Adelino? Porque o Adelino, como ele tinha sido assassinado, ele era o que menos queria, na realidade, aceitar o Sigismundo. Então, eles estão pedindo o auxílio ao Alexandre, já que o Alexandre, né, era aquele que intermediava sempre, estava entre os dois, para quem sabe ele conseguir uma aceitação da parte de Adelino. Menos sofrido seria.
né? Menos sofrido. Então, o capítulo vai girar em torno disso e vai ter o desfecho só no número 13. Perdão, né? Perdão é uma palavra complexa, né? A gente não entende ainda que a gente só tem que se auto-perdoar. O perdão é libertador para quem concede. Porque para quem cometeu o erro é um devedor. Esse vai ter que se quitar com as leis de Deus de alguma maneira. Então, perdoar é altamente libertador. Mas a gente não entende isso. A gente prefere ficar naquele circuito de sofrimento. Não entende que o outro, ele fatalmente ele vai ter que corrigir o equívoco dele, porque quando a gente erra, comete um erro, a gente não vai resgatar exatamente, ou que tenha que ser obrigatoriamente com a pessoa que nós cometemos um erro. Que quando a gente comete um erro, em primeiro lugar, a gente comete uma infração às leis de Deus, que a gente terá que resgatar essa infração de alguma forma. Pode ser com a pessoa com quem a gente cometeu aquela infração ou não. Então, entenda, né? O perdão é libertador por isso. O outro já está sofrendo porque ele já cometeu um erro e ele fatalmente ele vai ter que corrigir isso em algum momento da sua existência. Então, já é tudo tão sofrido, né? Por que a gente não facilita? Então, vamos lá. O pedido de Herculano vem focalizar um dos mais importantes problemas da felicidade humana, o da aproximação fraternal, do perdão recíproco, da semeadura do amor através da lei reencarnacionista. Quão bom será quando a gente tiver uma maturidade mais exacerbada e a gente compreender isso de uma forma bilateral? Se a gente está junto e tem problemas kármicos, se a gente, cada um fizer a sua parte, lutar, não seria muito mais fácil a reaproximação e formar os laços do amor? Né? Então, quão mais fácil vai ser quando a gente guardar essa maturidade? Mas enquanto a gente não pode esperar isso como uma via de mão dupla, façamos nós aquilo que tiver ao nosso alcance. Então, Enê, a Ana levantou a mão. eu não sei, eu acho que ela está com a mão levantada por um acaso, né? Não, Ana, você quer falar? Apagou. Eu pensei que ela queria falar. Eu esqueci. Não, então tá tranquilo. Então, nós temos ali uma tríade, né? O caso Sigismundo, o Adelino e a Raquel. Em seguida, há uma paixão desvarada. Adelino foi vítima de homicídio. Sigismundo, do crime. E Raquel, do prostíbulo. Então, olha quanta coisa que cada um ali vai ter que resgatar. Ele está recebendo uma mãe que, no passado, ele desvirtuou. Então, aí a gente recebe os nossos pais e reclama. Mas eles são fruto, às vezes, dos nossos comportamentos equivocados de outrora. Né? Ela provavelmente vai ser uma mãe problemática para ele. E o Adelino, um pai cobrador dele 24 horas. Você acha que essa reencarnação vai ser fácil? Não vai mesmo. Penoso essa reencarnação. Mas um processo que, se essa tríade ali aproveitar, olha quanta libertação vai conseguir cada um. Mas tudo depende. Se de tudo, né? O pai e a mãe não conseguirem superar isso, mas se Sigismundo conseguir, olha que vitória, né? Quem mais ceder vai ser o que mais vai ganhar. Então, vamos lá. Não tenho objeções, entretanto, não creio deva seguir os trabalhos sem algum conhecimento prévio do assunto. Em toda edificação verdadeiramente útil, não podemos prescindir da base. Temos bons amigos no planejamento de reencarnação. Serviço muito importante em nossa colônia espiritual, diretamente relacionado com as atividades do esclarecimento. Então, olha só, uma informação muito boa. Em nosso lar, olha lá, no Ministério do Esclarecimento, ó, que é o número 4, nessa ponta aqui em cima, ó, vai ficar, tem um departamento com destinação para reencarnação. Olha que legal. Pode falar, Eduardo. Eduardo levantou a mão sem querer.
Oi. Uma pergunta que agora me surgiu agora com o que você está falando agora. Sempre a reencarnação é projetada, é organizada em nosso lar ou pode ser em outro local? Pode ser em qualquer colônia espiritual, mas ela tem que ser totalmente coordenada por um espírito de uma envergadura boa. Não é por qualquer espírito que pode fazer esse trabalho, não. Ele tem que planejar muito bem. Vamos supor que eu esteja agora, desencarnei e eu fiquei lá no Umbral Grosso, tá? Então já estou um tempo lá, preciso reencarnar. Então, em geral, talvez na colônia onde eu vou, ou posto de socorro, por exemplo, que eu vou ficar no Umbral Grosso, não tem um departamento lá, porque é um posto de socorro. Eles vão recorrer ao posto de socorro, à colônia que eles estão vinculadas, uma colônia espiritual estruturada com esse tipo de trabalho, com espíritos de uma envergadura elevada. Para quê? Para planejar minha reencarnação. Então, se não é feito ali diretamente aonde eu estou, que eu posso estar num posto de socorro esperando a reencarnação ainda, vai ser projetado por uma colônia espiritual vinculada que tem um trabalho específico como esse. Ali ele está citando o nosso lá, porque é de lá que ele veio. Tá bom. Obrigado. A minha dúvida era essa. De repente, quando você começou a falar, surgiu essa dúvida. Não, sem problema. Sim. Podem perguntar. Ok, obrigado. Nada. Nenhuma reencarnação é igual, a gente já viu ali. Então, não tem duas desencarnações igual, não tem uma encarnação igual. Então, vamos lá. Grande percentagem de reencarnação na crosta se processa em moldes padronizados para todos, no campo de manifestações puramente evolutivas. Então, vai pela afinidade, né? Não requer grande planejamento, vai pela afinidade, vai pela vibração e vai se fazendo. Mas outra percentagem não obedece ao mesmo programa, elevando-se a alma em cultura, conhecimentos e, consequentemente, em responsabilidade. O processo reencarnacionista individual é mais complexo, fugindo à expressão geral, como é lógico. Em vista disso, as colônias espirituais mais elevadas mantêm serviços especiais para a reencarnação de trabalhadores e missionários. Na medida em que a gente vai evoluindo, as nossas reencarnações vão se tornando mais complexas. A gente vai poder oferecer mais cabedal para trabalhar aqui. Então, vai ter que ter mais planejamento. Agora, se é um espírito que ainda está nas suas primeiras reencarnações, então ela vai ao molde geral. Mas quanto mais a gente evolui, mais planejamento, mais complexo vai se tornando as nossas reencarnações, o que é normal. Lembra da parábola dos talentos? Deu 5, o Senhor deu 5 talentos, outro 3, outro deu 1. Né? Cada um de acordo com as suas possibilidades. Então, imagina aquele que muito foi dado. Muito foi dado porque ele tinha o quê? Uma capacidade de produção muito grande. Então, imagina a reencarnação desse homem, para ele vir com todas aquelas tarefas que ele tinha condições plenas para realizar, que ele acabou multiplicando. Pode ser uma reencarnação assim, vai pela afinidade mesmo, vai indo, vai assim, né? Vai, faz uma gambiarra e vai. Não pode ser assim. Né? Por quê? Porque requer, é um espírito que pode muito oferecer, tem muito para oferecer, é um trabalhador, por isso que ele colocou reencarnações de trabalhadores e missionários, pode oferecer mais, então tem que ser mais bem planejado. Agora que se são aquelas nossas primeiras reencarnações, que a gente ainda está muito imaturo, aí as reencarnações são feitas mais dos moldes automáticos pela afinidade. Por quê? Porque não requer grandes planejamentos, porque vai tratar de assuntos muito ligados a si próprios, à sua própria condição. E não de um trabalhador, daquele que vai ofertar um quinhão a mais quando aqui chegar. Ok, gente? Eni, Oi. Mas é feito assim, nesse tudo, planejado, tudo, porque não é espírito brasileiro que faz o troço, não. Porque se fosse espírito brasileiro, bota um durex ali, né, bota um calço lá, bota uma chapinha debaixo do pé da mesa. É assim, na bota base super alma, né? Cola com super bonde, alguma coisa assim, Exato. né?
Exato. não é. Se for espírito brasileiro que coordena o troço, vira bagunça. Vira bagunça. Bota uma colinha aí, bota um durepox e vai levando, né? Eu não sei quem levantou a mão aqui, que agora eu estou aqui fora. Quem levantou? Você tirou o slide? Hein? Você tirou o slide? Não, o slide está aí na tela. Tá para todo mundo, gente? Tá para todo mundo. Deve ter sido algum problema teu aí. Na minha está. Tá bom, deve ser aqui então. Tá bom para mim. Qualquer coisa, Ana, entra e sai. Se for o caso, entra e sai. Sai e entra. Sai e entra rapidinho, que aí você consegue, às vezes é um problema qualquer aí. Então, é assim, quanto mais a gente evolui, que a gente se torna mais complexo, né? Porque a gente pode oferecer mais desenvolvido a gente se encontra, as nossas reencarnações têm que ser mais bem planejadas, tá? Então, vamos lá. Livro dos Espíritos é só para dar um aval a tudo que está sendo dito, né? Tem o espírito da faculdade de escolher o mundo onde passe a habitar? Nem sempre. Pode pedir que lhe seja permitido ir para este ou aquele e pode obtê-lo sem o merecer, porquanto a acessibilidade dos mundos para os espíritos depende do grau de elevação deles. Então, assim, aí ele continua, se o espírito nada pedir, que é o que determina o mundo em que ele reencarna? O grau da sua evolução. Então, entenda, né? Nem sempre a gente pode pedir muita coisa. A gente pode estar tão comprometido que a gente já gastou tanto as cartas da nossa manga que o nosso livre-arbítrio está cerceado pelo mau uso. Então, a gente vai reencarnar onde a gente precisa, e não onde a gente gostaria que fosse. E o que determina a gente estar neste mundo ou naquele mundo? O nosso grau de evolução. Se vocês me perguntassem hoje, eu gostaria muito de ir embora daqui para um planeta melhor. Mas eu não posso, eu só mereço provas e expiações. Mas o dia que eu tiver competência, eu vou poder ingressar no mundo melhor. O bom seria que a gente, né? Tem hora que dá uma vontade de arrumar a mala, eu não sei vocês, né? Pegar uma nave espacial e ir embora. Dizem que está tendo uns surtos de OVNIs aí nos Estados Unidos, eu já quase falei, passa aqui e leva. Se for para um lugar melhor, passa e me leva. A gente brinca, né? Mas, né? Tem hora que dá uma vontade imensa de desistir, né? Quando na erraticidade, antes de começar nova existência corporal, tem o espírito consciência e previsão de que ele sucederá no curso da vida terrena? Ele próprio escolhe o gênero de prova. Gênero, tá, gente? Gênero de prova. Vai ser rico, vai ser pobre, vai ser feio, vai ser bonito, vai ter os pais expiatórios ou não, mas não escolhe todos os detalhes, né? Não escolheu, cocei o rosto agora, estava escrito lá em cima que em dado momento eu ia coçar o rosto. Isso não, gente, pelo amor de Deus. É gênero. É coisa de maior estrutura que determina um contexto. Não é detalhes, né? Você vai usar. Se eu agora comprei um óculos com armação de cor tal. Não, nada disso, pelo amor de Deus. Tá? É um gênero de provas. Porque há de passar. E nisso consiste o seu livre-arbítrio. Não é Deus, então, que lhe impõe as tribulações da vida como castigo? Não precisa nem isso, né? Nada ocorre sem a permissão de Deus, porquanto foi Deus que estabeleceu todas as leis que regem o universo. E de agora perguntar por que decretou ele esta lei e não aquela, né? E vamos muito mais avante, nem vou acabar de ler. Mas as dores que estão no nosso caminho, foi Deus que colocou lá. Pois que então a gente planta espinho e quer colher maçã, né? Quer colher uvas, não vai, né? Então, o que está na nossa vida está inserido por nós mesmos. Nós somos herdeiros, acima de tudo, de nós mesmos. Então, vai começar agora, André Luiz vai ter a oportunidade de ir lá, em nosso lar, naquele ministério do esclarecimento, né? Fazer o quê? Ver como é que funciona lá todo o planejamento reencarnatório. Deixa eu só ver, que eu acho que eu troquei o nome do ministério, né? Mas é isso mesmo, Ministério do Esclarecimento, isso mesmo, olha lá. Ele vai lá na ponta de número 4, olha lá em cima. Ele vai ter oportunidade de ir lá agora para quê? Para ter uma noção de como são formatadas, de como são planejadas essas reencarnações de trabalhadores ou de missionários. Daqueles que vêm para trabalhar mesmo. Por exemplo, veio para trabalhar com a mediunidade, foi planejada. Não foi uma reencarnação a esmo, foi planejada, né? Então, assim,
Agora ele vai entrar num mundo muito interessante para ele e para nós também, que vão oferecer para nós determinadas particularidades que até então a gente não sabia sobre a reencarnação. Então, entra lá, o André Luiz está entrando, estou aproveitando os slides só para deixar para vocês, né? E aí, novamente, nenhuma reencarnação é igual. E aí, André Luiz vai chegar lá e vai ver isso daí. Os rolos brancos que conduzem, que lá o pessoal estava com aqueles rolinhos brancos, não sei se vocês viram, estava saindo, olha lá, um saía com um rolinho, outro entrava com um rolinho branco, e conduzem são pequenos mapas de formas orgânicas, elaborados por orientadores de nosso plano, especializados em conhecimentos biológicos da existência terrena. Conforme o grau de adiantamento do futuro reencarnante, é de acordo com o serviço que lhe é designado no corpo carnal, é necessário estabelecer planos adequados aos fins essenciais. Então, cada um vai receber lá um mapa, né, uma planta de como vai ser o seu corpo, os problemas que poderão advir durante uma reencarnação. E aí eu quero chamar a atenção nesse quadrinho aí, para que vocês não esqueçam disso aqui, que é um detalhe de suma importância. Para a doutrina espírita, a genética não é causa, ela é efeito. Somos nós que determinamos os genes que nós trazemos pelas bagagens que nós precisamos aqui ter quando chegar na Terra. Então, se tem no meu gene uma determinada doença genética, entenda, não foi o acaso que determinou aquela doença genética. Foi lá um planejamento de vida feito na espiritualidade. Por isso que, para a doutrina dos espíritos, nós sabemos que nós não somos joguetes da genética, porque a genética, para nós, ela não é causa, ela é efeito. Efeito do quê? De uma escolha ou de um planejamento pré-estabelecido na espiritualidade. Então, eu não sou joguete de genética nenhuma. Ah, mas, puxa, eu justamente fui ter essa doença genética. Sim, mas não foi por um acaso. Não foi por um acaso. Tá bom? Quero que vocês não esqueçam sobre isso. Quando na erraticidade, antes de começar a nova existência, tem o espírito consciência e previsão do que lhe sucederá no curso da vida terrena? Aí a resposta, ele próprio escolhe o gênero de provas por que há de passar. E nisso consiste o seu livre-arbítrio. Né? Então, novamente, repetindo isso daí, só para a gente entender que somos nós que escolhemos. Então, a genética não é causa para a gente, ela é efeito. E a lei da hereditariedade fisiológica? Perguntou André Luiz. Né? Porque ele quer saber sobre isso. Né? Então, nós herdamos as coisas dos nossos pais, então eu sou obrigada a vir, sei lá, com uma determinada bagagem genética, se meus pais são cardíacos, eu vou ter que ser também? Né? E ele vai responder isso para a gente. Funciona com inalienável domínio sobre todos os seres em evolução, mas sofre, naturalmente, a influência de todos aqueles que alcançam qualidades superiores ao ambiente geral. O que significa isso? É que eu posso vir, por exemplo, nascer numa família de cardiopatas, eu venho com potencial de cardiopatia, mas não desenvolvo cardiopatia nenhuma durante a minha vida. Ponto 1. Ok? Olha que bacana. Além do mais, quando o interessado em experiência nova no plano da crosta é merecedor de serviços intercessórios, as forças mais elevadas podem imprimir certas modificações à matéria, desde as atividades embriológicas, determinando alterações favoráveis ao trabalho de redenção. Então, entenda, eu posso vir numa família que tem uma doença genética e eu posso, apesar de ser uma forte candidata, digamos assim, e não ter nada daquela doença. Isso é mais um alerta para a gente, que a gente fica assim, às vezes algumas famílias não querem ter filhos porque sabem de doenças hereditárias e fica assim, não quero ter porque eu não quero que o meu filho passe por aquilo que eu estou passando. Sei lá, sabe se ele vai passar? Você não sabe. Se ele passar é porque ele precisava. Se não, fique tranquilo, porque se ele não precisar passar, ó, eles fazem umas modificaçõezinhas ali e ele não nascerá assim. Né? Eu atendi certa feita um paciente que ele tinha uma doença muscular hereditária
E interessante, né? Os homens, principalmente, eram fortes candidatos a ter, né? De ter essa doença genética. A mãe biológica tinha, e os filhos homens seriam fortes candidatos. E ela teve 2 filhos homens, dois filhos homens. O primeiro, que era o paciente que eu cheguei a atender, teve. E o segundo, não. No entanto, fortes candidatos, mas não teve. E aí? E aí que a gente entende pela reencarnação. Né? Imagina se essa mãe se priva de ter os filhos. Né? Só vai acontecer com quem tem que acontecer, entenda isso. E aí, então, vai aparecer um novo personagem, que é o Josino, né? E é ele que vai agora dialogar mais estreitamente com o André Luiz para falar um pouquinho deste departamento especificamente que o André Luiz está visitando. Reencarnação e lei. Né? Todos os núcleos de espiritualidade superior mantêm círculos de trabalho da nossa natureza. Vai ao encontro da pergunta feita pelo Eduardo. Em todas as colônias de expressão elevada, essas tarefas são desempenhadas com infinito carinho. O auxílio à reencarnação de companheiros nossos traduz o nosso reconhecimento ao aparelho físico que nos tem proporcionado tantos benefícios através do tempo. E aqueles que regressam à crosta partindo das regiões mais baixas terão o mesmo auxílio? Lembra que eu dei o exemplo para ele que eu posso estar num posto de socorro até lá no umbral, em condições periclitantes, né? E esse posto de socorro ser vinculado, por exemplo, a uma colônia espiritual elevada, como é o caso do nosso lar, e ele quer saber, e aí, como é que faz essa questão? Vamos lá a resposta? Compreendemos, se for ele, criatura de razão esclarecida, embora não iluminada, permanecia após a morte em estado de queda e não deve ter voltado à bendita oportunidade da escola física sem o trabalho intercessório e forte ajuda de corações bem amados de nosso plano. Então, se ele for, né, um espírito que mereça sofrer em intercessão, vai sofrer. Neste caso, terá recebido a cooperação de benfeitores situados em posições mais altas que lhe terão endossado as promessas no serviço regenerador. Se ele foi, porém, criatura em esforço puramente evolutivo, circunstância essa na qual não teria regressado em condições amargurosas, contou ele naturalmente com o abençoado concurso dos trabalhadores espirituais que velam na crosta pela execução dos trabalhos reencarnacionistas em processos naturais. Em face dos esclarecimentos do instrutor, entendi as diferenças e tranquilizei o coração. Mas, de qualquer forma, entenda, a reencarnação dele vai ser assistida. Mesmo que ele não guarde uma evolução mais completa, a reencarnação dele vai ser assistida por trabalhadores. Então, não vai ser assim, a esmo. Não é o obsessor que vai lá e faz a reencarnação, entende? Uma reencarnação que vai seguir aos moldes da vibração dele, aos moldes naturais, porém, os trabalhadores da crosta irão supervisionar esses processos com o maior carinho que for possível. Então, entenda, a gente não está jogado à sorte, não, tá? Não é jogado à sorte, não. Nunca. E aí, então, vamos lá, vamos ver os projetos reencarnatórios. Mais um amigo aí, né, o Manassés. Manassés era um livro volante, seus pareceres e informes traduziam valiosos ensinamentos. Então, André Luiz está ali aproveitando, agora está sendo conduzido mais por Manassés, e ele vai começar, o Manassés, passar uma série de informações para o André Luiz, que com certeza ele não falta perguntas, né? Para mim também não faltariam perguntas. Aproximando-nos dos pavilhões de desenho, onde numerosos cooperadores traçavam planos para reencarnações incomuns. Parece até aquelas pranchetas de arquiteto, né? Então, eles ali estão desenhando os modelos, os corpos dos futuros reencarnantes, com as problemáticas que precisarão vir, com as doenças necessárias ou não, com beleza ou feiura, porque é um gênero de prova. A gente vai ver que um dos últimos casos que vai ser tratado aqui nesse capítulo, uma mulher pede menos beleza física. Olha que interessante.
porque ela sabe que com mais beleza física ela vai derrapar de novo. Então, são gêneros de reencarnação que a gente vai pedindo. Lá em cima a gente pede essas coisas, aqui embaixo a gente reclama. Ah, mas se eu não tivesse esse nariz de batata, eu seria mais bonita. Mas sabe-se Deus por que pediu o nariz de batata? Né? Já era para segurar a onda. Pode falar, Eduardo. Naquele livro Memórias do Suicida também fala sobre essa parte de reencarnação, né? Reencarnatória do trabalho que tem. Fala muito disso, né? Sim, até porque são suicidas, então tem que ver o que eles já conseguiram de resgate, o que não. Tem todo um mapa, né? Um planejamento reencarnatório para as futuras reencarnações. Sempre tem, Eduardo. Desde que eu estou te falando, a misericórdia de Deus é uma maravilha na nossa vida. O dia que você resolver dar o estudo do livro Memórias do Suicida, conta comigo, tá? Tá bom, eu te falo. Pode falar, Márcia. No livro Ícaro Redimido, ele também fala desse processo reencarnatório, só que em relação a pacientes ovoides. A recriação dos embriões, dos fetos, é muito, muito interessante. Aí, tá vendo? Todas as reencarnações têm esse toque de amor, de fraternidade, de muita misericórdia de Deus, né? As reencarnações têm esse quê, né? Entretanto, exclamava o interlocutor algo triste. Temo contrair novos débitos ao invés de pagar os velhos compromissos. É tão penoso vencer na experiência carnal em vista do esquecimento que sobrevém à reencarnação. Isso é um dos futuros reencarnantes que colocam. Esse medo que ele tem é um medo que nós teríamos também, né? Mas seria muito mais fácil triunfar guardando a lembrança, redarguiu Manassés incontinente. Se tivéssemos grandes virtudes e belas realizações, né, não precisaríamos recapitular as lições já vividas na carne. E se apenas possuímos chagas e desvios para rememorar, abençoemos o ouvido que o Senhor nos concede em caráter temporário. A gente acha que se a gente lembrasse ia ser mais fácil. Imagina. Se já não lembrando a gente está com dificuldade, imagina se a gente lembra que aquele que está ali junto com a gente na luta da vida, que a gente tem tanta dificuldade, nos fez um grande mal. Aí que a gente vai jogar na cara mesmo, né? Tá vendo? Por isso que eu não te perdoo, porque você fez isso, isso, isso. A gente ia falar isso. Então, melhor não lembrar, gente. Vamos seguir. Qual é a pauta de hoje? A pauta de hoje é fazer isso, isso. Faz e segue. Se fosse importante lembrar, a gente lembrava. Pode informar-se o meu modelo, se o meu modelo está pronto? Outra pessoa. Creio que poderá procurá-lo amanhã, tornou Manassés bem disposto. Já fui observar o gráfico inicial e dou-lhe parabéns por haver aceitado a sugestão amorosa dos amigos bem orientados sobre o defeito da perna. Certamente lutará você com grande dificuldade nos princípios da nova luta, mas a resolução lhe fará grande bem. Então, era alguém que havia acabado de aceitar, né? Não, vamos mudar isso aí. Olha, eu não quero corpo perfeito, não. Eu quero vir com defeito na perna porque é melhor. Assim, eu fico como um indicador de que eu preciso trabalhar a humildade, que eu preciso ter mais responsabilidade, que é preciso ser mais grato diante das conquistas da vida. Às vezes, a doença, a própria deficiência física faz a gente ver o mundo de outra forma. Livro dos Espíritos. Cabe ao espírito a escolha do corpo em que encarne ou somente a do gênero de vida que lhe servirá de prova. Ó, Kardec. Pode também escolher o corpo, porquanto as imperfeições que este apresente serão, para o espírito, provas que lhe auxiliarão o progresso se vencer os obstáculos que delas lhe advenham. A escolha, porém, nem sempre depende dele, mas isso não obsta a que peça que seu corpo seja tal ou qual. Então, veja bem, a resposta também, ela encontra ressonância com o Livro dos Espíritos. E pode informar-me ainda a medida de tempo conferida à minha forma física futura? A gente colocou 70 anos.
no mínimo, redarguiu o meu novo companheiro, contente. Pondere a graça recebida, Silvério, e depois de tomar-lhe a posse no plano físico, não volte aqui antes dos 70. Trate de aproveitar a oportunidade. Todos os seus amigos esperam que você volte mais tarde à nossa colônia na gloriosa condição de um completista. Então, veja bem, como tem amigos lá em cima, sempre torcendo pela gente, né? E ainda fala para o Silvério, olha, Silvério, não volta antes dos 70, não, de preferência depois, para que você se torne um completista, para que você tire nota 10, que é o que a gente quer para você. Está vendo como eles vibram, né? Como a gente encontra essa boa vibração no mundo espiritual? Então, a gente tem um monte de gente lá em cima torcendo pela gente. Só falta a gente dar seguimento. Completista. Vamos ver isso aí. Meu amigo, o que significa a palavra completista? E aí a gente vai ver o que significa uma pessoa que conseguiu ser um completista após desencarne. Ele sorriu, complacente, retrucou bem-humorado. É o título que designa os raros irmãos, então é raro, não é a maioria, raros irmãos que aproveitaram todas as possibilidades construtivas que o corpo terrestre lhes oferecia. Em geral, quase todos nós, em regressando à esfera carnal, perdemos oportunidades muito importantes no desperdício das forças fisiológicas. Perambulamos por lá fazendo alguma coisa de útil para nós e para outrem, mas por vezes desprezamos 50%, 60%, 70% e frequentemente até mais das nossas possibilidades. Em muitas ocasiões, prevalece ainda contra nós a agravante de termos movimentadas as energias sagradas da vida em atividades inferiores que degradam a inteligência e embrutecem o coração. Aqueles, porém, que mobilizam a máquina física à maneira do operário fidelíssimo, conquistam direitos muito expressivos em nossos planos. O completista, na qualidade de trabalhador leal e produtivo, pode escolher à vontade o corpo futuro, quando lhe apraz o regresso à crosta em missões de amor e iluminação, ou recebe veículo enobrecido para o prosseguimento de suas tarefas, a caminho de círculos mais elevados de trabalho. Então, façamos nós por onde merecer. O que é gastar mal o nosso tempo aqui de reencarnação? Como é que a gente faz para perder anos de vida? Se alimentando mal, dormindo mal, trabalhando demais, falando mal da vida dos outros? E desculpe a sinceridade, indo para o carnaval gastar as energias boas que nós temos. Tem tantas outras formas da gente poder se divertir, vocês me desculpem a sinceridade, né? Ainda correndo o risco lá no carnaval de levar um tiro, uma facada, de ser roubado, de sofrer um acidente nas estradas, né? Infelizmente, a gente não deseja isso a ninguém, porém a gente sabe que o carnaval está permeado de tudo isso, né? Carnaval não é uma festa boa. Você não ignora que os homens ainda selvagens ou semi-selvagens, embora utilizando os recursos sempre sagrados da natureza, edificam suas habitações em moldes mais simples e rudimentares. Todavia, o homem que já atingiu certo padrão de ideal, desenvolvendo faculdades superiores, constrói o lar, organizando plantas prévias. Ou seja, quanto mais a gente é desenvolvido, mais a nossa vida é permeada por planejamentos. Aliás, a gente conhece quando uma pessoa ela está bem centrada, ela tem um objetivo maior de vida, é o planejamento que ela faz da vida dela. Ela procura estar sempre dentro de um planejamento de vida focado, tentando não postergar as coisas, fazendo as coisas a tempo e a hora, o melhor possível, planejando sua vida. A gente conhece quando o espírito está desorganizado completamente na sua vida, quando a vida dele deixa para depois, não faz, né, posterga, é tudo desorganizado, a gente vê o quanto que a pessoa ainda está distante de uma maturidade reencarnacionista. Né? Ali vai os projetos de reencarnações. Vem a Anacleta, olha aí, a Anacleta vai mostrar, vai pedir alguns retoques na sua reencarnação. Vamos lá o caso dela. Anacleta, que nome, né? Imagine que voltará à esfera do globo em breves dias em tarefa de profunda abnegação por 4 entidades que há mais de 40 anos se debatem em regiões abismais das zonas inferiores.
Não vejo nisso abnegação alguma, atalhou a senhora sorrindo. Cumprirei tão somente um dever. E fixando-me desassombrada e serena, asseverou. As mães que não completaram a obra de amor que o pai lhes confia junto dos filhos amados devem ser bastante fortes para recomeçarem os serviços imperfeitos. Esse é o meu caso. Não se deve mencionar sacrifício onde existe apenas a obrigação. Quer dizer, então, é um espírito que reconheceu que falhou, né? Então, ela não vê isso abnegação. Ela vê uma obrigação. E isso é verdade. Existe essa diferença. A gente, às vezes, acha que está sendo abnegado diante de uma situação. A gente apenas está cumprindo obrigações, né? Não sendo abnegado. Isso é um alerta da Anacleta para a nossa vida. Que muitas vezes a gente aqui embaixo está achando que está sendo abnegado em relação à atitude de muitas pessoas, em relação a muitas coisas, às vezes até a família. Mas não é abnegação a palavra correta, é obrigação. A gente deve àquelas pessoas muitas coisas, e a gente acha, às vezes, que a gente está na condição de abnegação. Caso da Anacleta. A Anacleta não vou ler, mas ela foi retirada aí do nosso livro. É um caso de uma mãe que não soube educar os seus filhos, mimou, fez o que eles queriam, mesmo o marido, né, sempre tentando contornar as situações. A Anacleta não soube conduzir as almas que estavam na mão dela e que tinham aqui na Terra uma reencarnação cheia de compromissos. Ela não soube levar. E aí, então, ela agora volta com a obrigação de colocar essas almas no trilho que ela já deveria ter mantido na outra vida, mas que ela deixou eles desencarrilharem. Então, agora ela vai ter que ajudar eles a botarem o trem da vida deles no trilho de novo.